Fala tudo bem com você, especialmente você, torcedor do Vitória da Bahia, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo, vamos celebrar a volta do Negro para a segunda divisão do futebol brasileiro. O Leão da Barra está de volta. Não foi fácil. Foi, inclusive, inesperado diante do que foram as disputas, né, iniciais, né, da primeira fase aí da Série C. O Vitória conseguiu se classificar no sofrimento, também de forma muito inesperada, exceto, evidentemente, para o torcedor do Leão, né, o mais fanático principalmente, que nunca deixou de acreditar, né? Nunca deixou de acreditar que a sua equipe do coração voltaria para a Série B. Mas se a gente olhar para o que foi combinado de resultados na última rodada, realmente é impressionante. Como de certa forma podemos pontuar, né? A sorte ajudou o Leão da Barra, mas a sorte ajuda quem trabalha e faz minimamente as coisas muito bem. E teve gente que fez as coisas muito bem. Vamos lá. Esse acesso à Vitória tem muito a ver com a sua torcida. A sua torcida brilhante, maravilhosa. Por certo que, em muitos jogos da etapa anterior, ela não esteve presente no Manuel Barradas num número muito grande. Ela também vinha sendo acometida, né, o tempo inteiro de decepção. Era decepção atrás de decepção. Frustração também. E isso, às vezes, afasta mesmo o torcedor do estádio, por mais que ele curta o seu time do coração. Às vezes não é porque é por falta de amor. Alguns, contudo, conseguem superar esse tipo de coisa e acabam se apresentando no estádio, né? Porém, nunca deixou de haver o apoio dos torcedores do Vitória à sua equipe de coração. E nos momentos decisivos, a equipe cresce também com o crescimento do público no estádio. Nos momentos em que a torcida percebeu que era necessário que o maior número de torcedores estivessem presentes no Manuel Barradas, essa torcida também aumentou. E ela conseguiu levantar também essa equipe. Agora, há também uma conexão entre o aumento de torcida, sobretudo no estádio, no jogo como mandante, e também os acertos que são praticados na equipe por outro responsável pelo acesso, um grande responsável pelo acesso, que é o técnico Búcio. Ele realmente consegue ajustar pouco a pouco esse Vitória. Depois de muita dificuldade, ele ajusta esse Vitória, sim. A equipe começa a ganhar ajustes e começam, mesmo naquela etapa ali, prévia, né, aos jogos finais, né, quando o Leão da Barra tem um resultado absurdo contra o Figueirense, né, no Orlando Scapelli, ainda assim, a gente percebia que havia muito ajuste acontecendo no Vitória e o comportamento da equipe dentro de campo era diferente do que vinha acontecendo anteriormente. Então, daí foi só evolução. A gente percebe a evolução na compactação da equipe, das linhas da equipe. A gente percebe a evolução também, né, na organização tática da equipe em campo. A equipe vai para o ataque, sim, também ia antes, mas vai de forma muito mais organizada, vai deixando bem menos espaço do que antes também. A gente percebe o crescimento de alguns jogadores, como o Dionísio, o próprio Eduardo também, né? E outros, né? A gente percebe que a equipe ela começa a deixar menos espaço na defesa. A equipe, sim, ainda tinha um outro problema, nada é perfeito, como, por exemplo, a questão do jogo aéreo, hoje, inclusive, foi vítima disso. A gente percebe que hoje o Dalton falhou no gol, o Dalton que foi o goleiro que conseguiu aí se manter como titular e também responder bem em alguns momentos, hoje falhou, não tem problema, em outros momentos ali ele salvou, hoje, inclusive, na partida, teve um momento também que ele salvou a equipe, né? Mas o fato, na verdade, é que a gente percebe que ajustes foram acontecendo na equipe, ela foi se estruturando, foi ficando mais competitiva, foi ficando mais organizada dentro das quatro linhas, né? Isso se deve, portanto, ao técnico, o Búcio, e também ao aumento de gente, porque há uma conexão, uma ligação entre o maior número de gente no estádio, dando essa força para o Leão da Barra e também o comando e os ajustes que fez na equipe o técnico Búcio. Ele assina muito por esse acesso. A equipe começa vencendo, nessa fase atual, a equipe do próprio Paysandu, que todo mundo venceu, exceto o Figueirense, né? E isso foi muito importante também para o acesso do Leão, porque o Figueirense, se tivesse vencido o Paysandu, a coisa poderia ser muito mais complicada hoje, né? E aí, nesse jogo da volta, o que acontece é que, primeiro, né, eu vi até um tweet, né, um tweet ali falando, por exemplo, inclusive do comentarista da partida pelo DAZN, né, o Rafael Oliveira, que é um muito bom comentarista, mas errou, na minha opinião, ao falar, por exemplo, que o Leão da Barra não fez a sua parte. Ele comenta mais ou menos assim: o Vitória não fez a sua parte, mas o Figueirense também não fez a dela. Claro que o Vitória fez a sua parte. Claro, o Vitória termina essa fase aí com uma pontuação muito maior, por exemplo, que a pontuação do Figueirense. Como não fez a sua parte? Claramente que fez. O ABC segue aí na disputa, vai disputar agora
a final do torneio contra a equipe, provavelmente do Mirassol, né? Mas o que mais importava para o Vitória neste momento era o acesso. O Vitória fez sim a sua parte, porque terminou com muito mais pontos do que o Figueirense, e no jogo decisivo conseguiu vencer a equipe do Figueirense. Então o Vitória mereceu demais esse acesso. Aliás, a segunda divisão é um lugar muito mais apropriado no momento atual para o Leão da Barra do que a Série C. E todo mundo sabe, todo o Vitória sabe que o lugar do Vitória, na verdade, é na Série A. Evidentemente que esse lugar hoje não é ocupado pelo Vitória, porque o Vitória também fez isso. A Vitória fez aquilo acontecer. Né? Os seus dirigentes, na verdade, atrapalharam todo o processo. Dirigentes que hoje cobram R$10 aí para os torcedores irem ao Manuel Barradas para ver o jogo e colocam um telão ali muito pequeno. O amadorismo continua no Vitória. É muito importante destacarmos isso. No momento de vitória, precisamos falar disso. No momento de triunfo, precisamos falar que essa equipe tão importante do futebol brasileiro ainda é dirigida por dirigentes que têm muitas ações erradas. Né? Não é porque venceu. E a situação aí é muito mais complicada do que se parece. Contudo, o que mais importa na data de hoje é justamente o acesso do Leão da Barra. Esse acesso funciona porque porque é um clube importante, porque muita coisa funciona nesse clube, ainda há instituições que ainda funcionam internamente na equipe, né? E teve hoje um técnico também, tem hoje um técnico que conseguiu entender qual era a dinâmica do seu elenco, como poderia intervir de forma correta nesse elenco para fazer com que ele produzisse muito mais do que vinha produzindo. Né? O jogo foi difícil, né? Foi complicado, o Vitória sai atrás do placar, né? Com o gol do Paysandu. O Paysandu jogou, né? Como não tinha jogado, digamos assim, na Série C, buscou o triunfo o tempo inteiro, né? Honrou ali a sua tradição também de ser um clube que não ia, por exemplo, para o jogo assim, com aquela anemia de outras partidas, né? Também não podia ser diferente na Cruz Azul, né? E tentou buscar o resultado o tempo inteiro. Inclusive, quando ele faz o gol, né, ele tenta, segue tentando atacar a equipe Vitória, que, quando eu falo dessa questão da organização, é impressionante como a equipe, hoje ela é muito mais feroz na construção do contragolpe, né? Como essa bola sai muito mais redonda no meio de campo, né? Geralmente achando o homem que tem, ou que está livre no espaço livre, ou que tem uma disputa menor, né, para fazer em relação a outros jogadores. Então, é muito importante perceber, a gente viu isso no jogo de hoje também. Né? Agora, a gente viu também uma equipe que, quando leva um gol, não fica completamente maluca em campo, não fica completamente desestabilizada em campo, como aconteceu em outros momentos. Né? O Vitória conseguiu, por exemplo, se reequilibrar a partida e buscar o resultado, buscar o empate, conseguiu o gol. Depois, no final, evidentemente, o Paysandu ali jogou uma pressão maior para cima da equipe baiana. É natural, é normal, chegou a fazer um gol em que havia um impedimento, né? Não seria justo para o Leão da Barra sair com uma derrota hoje ali na Cruz Azul. Isto, felizmente, não aconteceu. O que aconteceu, portanto, foi o triunfo, né, do Negro, que está de volta à Série B brasileira. Está de volta à Série B, evidentemente que chega ainda muito mais fragilizada. Tudo que o clube arrecada na Série C é muito pouco, perto do que se arrecada hoje na Série B. Né? Então, o clube, evidentemente, que ele chega institucionalmente falando, ainda é um clube muito fragilizado, evidentemente. Importa muito que chegue na Série B para se consolidar como uma equipe competitiva. Talvez seja muito complicado pensar em acesso imediatamente, né, para a Série A do futebol brasileiro. Mas o mais importante que eu penso é que a equipe consiga se reestruturar, né, ser uma equipe sólida. Para lutar sim, lutar, não desistir não da possibilidade de subir. Não pode desistir. Aliás, essa foi a política do Náutico em temporadas anteriores, né? Parece que não tentava lutar para voltar, mas apenas para ficar. Essa não é uma boa ideia. Sempre tentar, sim, buscar o acesso. E aí, se não vier o acesso, pelo menos ganha o quê? Ganha construção. Ganha construção, né, para melhorar essa equipe, para uma busca muito mais qualificada para o acesso na temporada posterior. Então, o Nego tem essa condição, portanto, a partir de agora, de ter essa disputa aí, porque vai para a Série B, precisa ser sólido, precisa ter ali mais investimento, sim, precisa fazer ali, sim, neste momento, fazer uma remodelação, sim, no elenco, ainda que não muito profunda, mas é necessário fazer isso aí, sim. Reforços precisam chegar. Né? Neste momento, é muito importante que o trabalho da comissão técnica seja bancado também no clube, e aí é torcer para que o Nego consiga fazer uma grande Série B em 2023. Por que não? Para pensar em subir para a Série A para disputar em 2024, ou ficar muito forte para que no outro ano, no ano posterior, consiga este acesso importante para a Série A, que na verdade, vamos combinar, Série A do futebol brasileiro é o lugar do Vitória. O Vitória não foi configurado como clube de futebol para ser a Série C ou a Série B. É para ser a Série A do futebol brasileiro. Isto vai acontecer em algum momento. Esperemos que seja o final da temporada de 2023.
É isso.